Oi pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou Arlene Freitas, professora da Policol. Eu vou estar ensinando para vocês uma peça maravilhosa feita com os produtos Policol. Vamos estar ensinando para vocês esse utilitário aqui, ó, que é uma alcinha, um ursinho pendurado no varal. Bem interessante, tem um passo a passo bem legal para vocês fazerem. Se gostarem, dá um joinha aí e segue o canal da Duplo Pique. Eu peguei 18 gramas para fazer o corpo, sovei. Eu preciso fazer uma bolinha de forma que não fique nenhuma rachadura. Vou fazer uma coxinha. Não posso deixar essa ponta muito fina, né? E vou achatar levemente. Vai ficar nesse formato aqui. Eu vou pegar uma escova de lavanderia e nós vamos fazer uma textura. Eu vou usar 30 gramas de massa para fazer a cabeça. Solvo novamente. A hora que eu faço essa bolinha, eu preciso pressionar bem. Ela fica como se fosse um peão, aí eu solto um pouquinho a força da mão, daí ela se transforma numa bolinha. Vou achatar um pouco, ó. Deixando ela no formato mais compridinha. Aqui é onde vai ser pescoço. Eu venho, vou pressionar aqui, ó, bem baixo. Com o meu dedinho. Vou deixar ela com um volume bem pequeno aqui, ó. É onde eu vou construir o focinho. Vou pegar a escova e vou texturizar. Se essa textura sair em algum momento, porque a gente vai manusear, então eu posso repetir ela novamente, tá? Não tem problema. Que a massa tá fresquinha, a hora que a gente bate, pode apagar a textura e a gente refaz. Eu vou pegar um boleador, esse aqui, ó, usar essa parte um pouquinho maior. E eu vou fazer uma cavidade bem aqui. Como eu falei, né, se a gente quiser arrumar, a gente vai arrumar essa textura aqui. Eu fiz uma cavidade aqui, ó, bem aqui embaixo. A gente tenta colocar ela mais ou menos na mesma altura. Vou usar um boleador um pouquinho maior, esse aqui, ó. Dou uma arrumadinha aqui, uma pressão onde eu vou colocar o focinho. Vou pegar 1 grama de massa da mesma cor, faço um rolinho bem pequeno, ó, achato ele. Vou passar um pouquinho de cola. E vou colocar ele bem aqui. Será o focinho.
Vou usar essa ferramenta aqui, ó, vou marcar. Vou pressionar com o pincel de borracha aqui nesse cantinho, ó. Pressiono aqui com o boleador um pouco menor, onde eu vou colocar nariz. E eu vou agora colocar os olhinhos. Colocar os olhinhos bem aqui. Eu uso uma pinça de sobrancelha que fica mais fácil da gente posicionar. O bom é a gente, depois que coloca o olhinho, a gente dá uma pressão. Embora ele tenha adesivo, se deixar ele muito na superfície, ele pode pular depois. Aqui eu já vou fazer a sobrancelha, é só dar uma pressão, ó. A gente vai sempre arrumando, né? Como eu falei, se houver necessidade de bater novamente, sempre acontece de apagar em algum lugar, a gente faz. Eu vou pegar 5,5 gramas de massa, sobo, né, aquele mesmo esquema, faço uma bolinha. Em seguida, eu vou fazer um rolinho com um lado mais largo do que o outro. Aqui nessa parte mais larguinha, eu vou girar, pressionando dessa forma e achato levemente. Aqui eu vou marcar uma, duas. A gente tá criando aqui uma mãozinha. Aqui eu posso marcar 2 vezes, ó. Fica fácil na hora que a gente for colocar o pozinho, ele pega melhor. Aqui também, se bem que nós vamos bater, mas a gente pode refazer, tá? Nós vamos fazer a textura com a escova.
Aqui também eu vou marcar, ó, na parte interna do bracinho, como se fosse o meio do bracinho. Pernas, juntamente com o pezinho, eu pesei 8,5 gramas. Faço uma bolinha. Em seguida, eu vou com o meu dedinho, eu deixo um pedacinho para fora, ó, e eu vou girar. Vou criar um volume aqui, ó. Eu arrumo. Por quê? Porque aqui eu vou formar o pezinho dele. Como ele tá penduradinho no varal, o pezinho dele tá um pouco relaxadozinho aqui, ó. Eu vou fazer esse chanfradinho aqui, porque precisa ir lá no corpinho dele, né? Vou fazer o outro também, porém, sentido contrário. Crio o volume. Faço o chanfrado já do lado diferente, ó. Posso marcar aqui também, embaixo do pezinho, e aqui os dedinhos. Vamos marcar 2 vezes. Aqui também. Embaixo do pezinho e os dedinhos. Duas vezes. E vamos texturizar. Eu vou pegar uma bolinha bem pequena, eu misturei um pouquinho da massa do corpinho com um pouquinho de marrom. Nós vamos fazer um rolinho bem pequeno, passar uma colinha. Nariz. Aqui eu vou pegar uma massinha bem pequena. Dá 1 grama. Faço uma bolinha, depois um rolinho. Achato. Vou texturizar.
corto ao meio. E serão as orelhas. As orelhas são pequenas. Nós vamos colocar um pouquinho de cola também. Peguei a massa verde sereia. Eu vou misturar com um pouquinho de branco. Nós vamos colar as perninhas. Eu usei cola branca da Policol. Passa um pouquinho aqui também nos bracinhos. As marquinhas, elas ficam pro lado de dentro. Para a blusa, eu vou abrir 12 gramas de verde sereia, que misturei com branco. E vamos abrir. Aqui, eu vou usar esse cortador oval. Deixo aqui bem compridinho. Vamos fazer como se fosse uma regata. E aí, o próximo passo vai ser sempre lá no corpinho do nosso ursinho. Eu vou usar aqui, ó. Então, eu vou dar um movimento. Aqui, vou dar um movimento na blusinha dele. É opcional esse movimento, tá? Porém, eu acho que fica muito bonitinho. Vamos alongar. Aqui também eu entro, ó. Faço esse movimento. Tem que sempre ir ajustando no corpinho dele. Aqui mais um pouco. O bom de ter esse recurso de massa a mais é que a gente consegue deixar ele bem bonitinho.
Aqui eu vou jogar essa massinha pra dentro, como se ele tivesse vestido na blusinha. Eu gosto de colocar um paninho embaixo, porque eu consigo girar o paninho sem ficar pegando na peça o tempo inteiro, né? Ele precisa ficar com o tecido da blusa bem à vontade, tá? Aqui, essas duas pontinhas vai ser que vai pegar o prendedor de roupa, né? E a cabecinha, ela precisa ficar um pouquinho tombada. Então, nós vamos deixar assim. Deixa eu arrumar aqui. Não tem como a gente já dar uma medida certinha, porque a gente precisa vir experimentando. Aqui vai ficar legal. Então, a cabecinha dele vai ser tombada desse jeito. Aqui é onde eu vou colocar os prendedores. Aqui eu vou dobrar. E aqui também eu vou dobrar. É onde vai passar a cordinha do varal e os prendedores. Desse jeito aqui. Vou deixar bem fofinho aqui. Eu vou abrir uma massinha. Mesma cor, né? Verde sereia misturado com um pouquinho de branco. Eu vou usar um rolinho de textura. Esse aqui eu acho bem interessante. Faz um efeito bonitinho. E aqui eu vou cortar ele no formato de um body. Então, eu venho aqui, ó. Primeiro passo como se fosse uma regata. Eu pressiono, aperto, porque ele vai ficar parecido, bem parecido com uma roupinha mesmo, né? Aqui, ó. Vamos cortar um pouco para não ficar muita. Aqui eu vou dobrar um pouquinho. Só para dar um volume. Aqui também. E a gente vai ajustando aqui para ele dar um formato de um body. Aqui o marco. Aqui também, essa roupinha, ela também vai ficar pendurada no varal. Então, eu vou deixar ela nesse formato aqui, porque eu vou pendurar ela no varal. Parece uma roupinha de crochê.
Aqui também eu abri uma massinha, fiz uma textura e agora eu vou fazer como se fosse um macacãozinho, né? Então, não precisa ser uma coisa muito detalhada, né? A gente só precisa ter atenção de como que a gente vai, como que é esse macacãozinho, né? Pode ser com manga, pode ser sem manga, né? Então, ele é nesse formato aqui. Ele também vai estar penduradinho, né? A gente corta os excessos. Aqui, eu quero ele de manga. Então, eu vou dar um formato aqui, ó. E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou dar aquele mesmo jeitinho. Eu vou como se eu estivesse empurrando aqui pra dentro, ó, aqui também. Pra deixar ele bem fofinho. Aqui eu dobro. Eu posso fazer ele com meia ou como se ele fosse só uma calcinha mesmo. E vamos arrumando de forma que ele fique bonitinho, né? Então, a gente vai olhando se tá na proporção certa, se um lado tá certinho, se o outro também tá. Ele também vai ser penduradinho. Aqui embaixo, eu posso fazer uma marca. E posso vir marcar ele aqui como se fosse aquela malha que tem, a malha caneladazinha que tem um elástico, né, para prender no pezinho do bebê. Faço do outro lado também. Aqui na manga também, ó. E eu posso fazer aqui na parte da golinha. Essa modelagem, ela é bem interessante, porque ela é bem bagunçadinha, porque é como se fosse um tricô, né? Então, fica bem legal de fazer.
Eu vou pegar uma massinha branca e eu vou fazer aqui mesmo, porque ela é bem pequena, né? Vou achatar ela aqui, ó. Vou usar esse ejetor de coração, ele é bem pequeno. Eu vou pegar um aplique aqui, ó, de abelhinhas. Achei muito bonitinho. É da Mônica Arts. E aí, eu vou colar esse aqui. Como eu falei, eu faço uma pressão, né? Esse outro eu colo aqui. Eu abri uma massa da mesma cor do ursinho. Vou fazer uma textura. E aqui eu vou criar uma cestinha, que é o cesto de roupas. Eu vou pressionar. Vou querer sempre criar um volume. Aqui também. Então, eu vou com bastante cuidado, que é para não tirar a textura, né? Aqui, olha, eu pego com muito cuidado e junto. É o fundo do cesto. Ele bem curtinho. Pode deixar assim, não tem problema. Como se a gente estivesse dobrando, né? Mas aí, essa extremidade, que é de cima, ela fica mais larga e aqui um pouquinho mais estreita. Eu vou usar a extrusora. E vou usar esse bico aqui, ó. Esse modelo aqui, parece uma estrelinha. Coloquei a massa da mesma cor do cestinho na extrusora. Eu vou girar ele, ó. Pra ele fazer um acabamento bem bonitinho. E vou passar cola aqui na bordinha. Vou colar. Deixar como se fosse a bordinha da cesta. A gente vai esperar secar um pouquinho. Algum excesso. Peguei uma massa da mesma cor, né? Verde sereia, misturada com branco.
Aí eu vou fazer aqui um rolinho. E o outro eu coloco aqui. Um de cada ladinho, né? Vou passar o rolinho. Vou passar o rolinho de textura. Aqui eu vou fazer tipo uma manta. Esperar secar um pouquinho, para depois a gente fazer um recorte na franja. Eu vou pegar uma esteca bem afiadinha e eu vou fazer esse movimento aqui na borda, onde tá a massinha branca. Aqui eu vou aparar. Vou puxar assim, como se estivesse desfiando, ó. E aqui, eu só dou uma encostadinha aqui, ó. Como se eu estivesse dando um acabamento, né? Da mantinha. E eu vou pegar essa mantinha e eu vou bagunçar ela, como se eu tivesse já apanhado do varal e colocado ela no cestinho aqui, para recolher. Então, eu venho, dou uma bagunçadinha aqui nela. Do jeito que a gente colocar, vai ficar legal, tá? Então, eu vou colocar desse jeito aqui. Não tem uma coisa certa pra fazer, não, tá? Agora, deixo sempre ela apoiada pra secar. Aqui eu vou abrir uma massinha. Faço sempre um óleo aqui, para não ter problema com a aderência da massa, né? Vou texturizar. E agora, eu vou imitar uma meia aqui. Como se fosse uma meia, né? Eu posso cortar com a tesoura ou com a esteca. Vou fazer os dois pezinhos, um pro lado e o outro pro outro, né? Se vocês quiserem, também pode fazer um molde. E aí, fica mais fácil o molde no papel, né?
Aqui eu vou fazer o cano da meia. Fazer como se fosse aquele apertadinho, né, que tem o elástico. Aqui o biquinho da meia. Aqui do mesmo jeitinho. E a gente também vai deixar ela bagunçadinha aqui, como se já tivesse apanhado aqui do varal. Bota aqui, uma para baixo, uma pro alto. Vou pegar uma massinha ocre, só que eu clareei essa massa para ela ficar bem clarinha, né? E nós vamos fazer um rolinho. Esse rolinho, ele vai ser fininho, que ele vai simular o varal. Fiz um rolinho, ó. Não deixo ele muito pequenininho, deixo ele bem grande, tem mais ou menos 1,5 palmo a 2 palmos, né? Dependendo do tamanho do quadro que a gente quer fazer. Eu peguei o amarelo ocre bem clarinho, clareei com um pouco de branco, fiz uma bolinha e tô fazendo um rolinho. Eu vou fazer esse rolinho passando um pouquinho de 1 palmo. Passa um pouquinho de 1 palmo, né? Aí, eu aperto ele precisa ficar retinho na parte de baixo. Por quê? Porque ele vai colar no quadro, né? Então, eu deixo aqui bem retinho, ó. Bem retinho. As cabeças bem retinho. E eu vou pegar minha esteca e eu vou simular os veios do tronco. Eu venho aqui, ó, e vou marcar. Nós vamos fazer 2 desse jeitinho aqui. A gente vai deixar secando de um dia para o outro. Para ele ficar bem firme, porque precisamos colar ele no quadrinho. Tá vendo? Ele precisa já tá meio sequinho, ainda tá mole, né? Não secou totalmente, para poder fazer a colagem no quadrinho, tá? Eu peguei o lápis aquarelado marrom, e eu venho aqui, ó. Ele tá bem fresquinho ainda. E eu vou riscando aqui, ó, para dar uma profundidade.
tá bem fresquinha e ela vai ficando mais... vai soltando a tinta, né? Eu já vou colocar um pouquinho de pó aqui, enquanto tá bem fresquinho. Um pó rosa, né? Pra gente fazer um sombreado aqui bem legal. Eu fiz uma mistura com a tinta acrílica branca e amarelo ocre. E vou passar uma demão aqui, ó. Eu tô usando uma esponjinha mesmo.
Espero secar para dar outra demão. Eu adicionei agora o marrom. E nós vamos fazer novamente. Na parte mais fina eu fiz o mesmo processo, pintei, né? Só que eu peguei o marrom mais escuro. E nós vamos dar batidinhas com essa esponja aqui, ó. Aqui também na beiradinha, eu dou umas batidinhas com a esponja. Aqui eu vou colar essa base aqui com cola instantânea da Policol. Vou começar a montagem da peça, né? Aqui eu vou passar cola instantânea. A gente pode dar um sombreado também de marrom, ó, só um pouquinho. Aqui nesse varalzinho, eu passei um pouquinho de tinta marrom, para ele escurecer um pouco. Nós vamos colocar ele bem aqui. Vamos colocar logo o ursinho, porque ele vai ficar centralizado aqui, ó. Então, eu já... Eu vou deixar a roupinha dele encostando bem no varal. A cabeça dele ficará tombada para frente. Peguei um pedacinho de massa verde bem clarinho. Nós vamos fazer um rolinho.
Vamos fazer vários desse aqui, ó. 3 para cada buquezinho. Então, é só repetição. E aqui, nós vamos fazer esse aspiral. Meio bagunçadinho. Então, para cada buquezinho, 3 desse e 2 desse aqui. São 3 buquezinhos, né? Então, a gente vai multiplicar isso aí, ok? Agora, nós vamos fazer as rosinhas. As rosas são bem simples, né? Mas ela dá todo o charme. Nós vamos pegar um pedacinho de massa. Vai depender muito do tamanho da rosa que você quer. Eu não quero uma rosa muito grande. Então, eu pego uma massinha, faço um rolinho e vou abrir. Aqui nessa borda, eu pressiono só de um lado. Para dar uma afinada mais forte nele. Vou pegar aqui, ó, e vou enrolar. Só que não precisa ser bem forte, bem unidinho, não. A gente vai deixando ele bem folgado. Aqui, no fundo, eu vou pressionar dessa forma. Pra juntar e tiro o excesso. Se eu quiser virar as bordinhas aqui, eu posso, não tem problema. Vai ficar muito bonitinho também. Tá? Então, eu vou fazer 3 para cada buquezinho. Sendo que 6 menores, que é pra lá o topo do varal. E 3 um pouquinho maior, que é pra botar no piso. Vou passar cola. Um segredo é a gente passar cola onde vai ficar grudadinho aqui, ó. Pra ela não correr o risco de quebrar. Ela seca rapidinho. Não segue uma ordem, né? Ela pode ser bagunçadinha, não tem problema. Aqui também é a mesma coisa, né? Sempre eu vou me preocupar em passar uma colinha na parte que fica preso na madeira. Porque senão corre o risco de quebrar. São peças delicadinhas, né? Agora, nós vamos colocar as rosas. Aqui embaixo também, nós vamos colar. Eu posso colocar 2 ou 3. Vou colocar 3. Só para dar um enchimento.
Tô colando tudo com cola branca. Passei cola embaixo do cestinho. Passei cola branca também. O prendedor de roupa, né? A gente vai só simular. Eu vou passar cola instantânea. Eu vou colocar ele aqui do ladinho. Vou colar todos os pinos com cola instantânea. Aqui no meio das florzinhas. Vou dar um sombreado com pó rosa.